Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina está atenta a altas nos casos de doenças respiratórias nas crianças. Os hospitais Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, e o Gesser Amarante Faria, em Joinville, ambos do governo do estado, têm registrado grande procura por atendimento nas emergências. De 1º a 22 de abril, foram internados 222 pacientes dos leitos da enfermaria e 64 nos leitos de UTI nessas unidades. Outras unidades também registraram um aumento significativo. E é justamente para um dos pontos de referência em Santa Catarina no atendimento de criança que vamos agora. A Raquel Schneider está no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, aqui em Criciúma, e vai trazer um balanço de como está a procura por lá e, claro, saber quais os cuidados que os pais devem ter. Boa tarde, Raquel. Oi, Gica, boa tarde para você, para quem nos assiste. Assunto importantíssimo, principalmente porque agora estamos nos aproximando da época mais fria do ano, que a gente sabe que esses casos aumentam. Mas esses registros de aumento de internação significativo acontece aqui no sul do estado também. Por isso, a infectologista do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, Mônica Jung, está aqui comigo justamente para trazer esses dados para a gente. Mônica, vamos lá. Qual que é o cenário aqui do hospital atualmente? Como é que está sendo? Porque desde o início do ano, na verdade, vocês percebem esse aumento na procura, né? Boa tarde. Sim, na verdade, quando começa essa época de sazonalidade, a gente sempre sabe que vai aumentar os números de casos, né? Mas agora a gente tem pontuado um aumento importante da taxa de ocupação. Nessas últimas semanas, principalmente, que começou o outono, a gente saiu de uma ocupação que sempre era média de em torno de 40%, 50% para 95%, né? De ocupação dos leitos. A gente teve um aumento, que a gente notou, um aumento de 600% no número de casos de sintomáticos respiratórios. Então, as nossas orientações seguem sempre a coleta de PCR para tentar isolar o vírus, né? Sempre todo paciente que interna, que a gente fala que é sintomático respiratório, a gente vai coletar o painel viral, vai fazer todas as medidas que são a orientação do LACEN, do Ministério da Saúde, na internação, até para a gente poder sinalizar, né, para a população qual é o nível, quais os vírus que estão mais prevalentes, e é isso que a gente faz, né? Mas a gente tem notado que no começo do ano, obviamente com o calor a gente tinha menos, agora tem muito mais esses quadros respiratórios por causa do aumento da temperatura, por causa da diminuição da temperatura, por causa da aglomeração. A gente sabe que é mais comum nessa época devido à mudança de temperatura e o frio. Perfeito. E aí, quando nós falamos em doenças respiratórias, o que engloba? Então, a gente tem um sintomático respiratório, que é aquela pessoa que está com febre, com coriza, dor de garganta, sintomas virais em geral, né? Que a gente chama de sintomático respiratório. Que esse é uma pessoa que, na verdade, não tem sintomas graves. Os que vão internar no hospital são o que a gente chama de sintomáticos agudo graves, né? Que é o que eles chamam de SRAG. Aí, assim que interna, a gente faz uma notificação para o Ministério da Saúde, para eles saberem a quantidade de casos, né, que estão internando. E nesses pacientes, o que eles têm a mais? Ou eles têm falta de ar, ou eles têm um aumento do comprometimento da frequência respiratória, ou eles internam com o que a gente chama de pressão ou dor torácica, ou aumento ou a cianose nos lábios, que é a coloração azulada, né, nos lábios ou no rosto, ou mesmo a gente mede a saturação lá no digital e a gente vê que tem uma saturação menor de 94%. Esses são os pacientes que a gente vai ter que internar e que a gente nota que agora aumentou muito a quantidade de casos desses pacientes. Crianças que já tiveram um quadro de sinusite, bronquiolite, asma, então, são as consideradas de maior risco que os pais e responsáveis precisam ter essa atenção maior, né, doutora? Nessa época, essas crianças sempre sofrem mais, né? Porque eles têm fatores de risco de predisposição, né? Mas a gente nota também que para o convívio com outras crianças, essas crianças sempre são os mais graves, né? E na faixa etária de 0 a 4 anos, assim como o estado, é a faixa que a gente nota que mais interna aqui, com mais quadro sintomático respiratório, e que é a mesma coisa que vem o estado alegando também pelos números deles, que a internação nessa faixa etária aumentou muito. Qual que é a principal orientação a partir de agora, já que estamos entrando nessa temporada de maior frio, para os pais e responsáveis ficarem atentos? Então, na verdade, a principal orientação é medidas de higiene, mas a gente sabe que nessa faixa é muito difícil. As crianças vão para a escola, colocam a mão na boca, né? O bico, pega a chupeta do coleguinha. Então, é muito difícil a gente orientar isso para as crianças, né? Mas os pais, na medida que puderem, deixar superfícies limpas também, sempre limpar com álcool quando possível, né?
higienizar a mão, se tiver sintomas respiratórios, usar máscara, mas tudo isso é muito importante, e principalmente fazer vacinação, né? A gente sabe que a vacinação, ela tem para todo mundo, essa faixa etária de 0 a 4 anos, ela é incluída justamente porque tem maior predisposição, né? Então, Covid, influenza anual, porque a gente sabe que tanto a Covid ainda fica circulando, né? A gente viu no boletim do LACEN, né, que é do estado, uma taxa de prevalência de 25% ainda nos casos que a gente isolou o vírus, e o Covid está ali, influenza está ali também, então por isso que é muito importante manter essa vacinação anual sempre que necessário, né? Se está dentro dos grupos de risco principalmente. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas orientações, pelas informações e também quando os pais percebem os sintomas aparecendo, não demorar para procurar atendimento médico, né? A gente sabe que é importante, quanto mais cedo buscar atendimento, tratamento correto, melhor. Dica, eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada a Raquel Schneider, direto do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, que é uma referência neste atendimento no estado, né? E não é só em crianças as síndromes respiratórias, né? Não é só em crianças que elas atingem, também os adultos, pessoal. Aqui em Quiricima, por exemplo, segundo os últimos dados da Secretaria de Saúde, em abril as unidades de saúde de pronto atendimento 24 horas, as UPAs aqui do município, registraram um aumento de 10% dos casos de gripe. Em casos de sintoma, procure ajuda.